Vamos fazer aí, a pedido de um aluno, fazer a revisão de balanceamento, tá? Eu vou focar em balanceamento de reações ácido-base, porque é o que a gente vai trabalhar na titulação. Mas esse tipo de balanceamento, ele é válido para qualquer tipo de reação química, tá? Eu vou dar duas maneiras para você balancear. Você pode usar qual método for melhor para vocês, tá? Quem consegue já fazer direto, por exemplo, acho que, se não me engano, o Vinícius até já consegue fazer direto, pode fazer, não precisa necessariamente fazer dessa maneira, mas é uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo 1. Eu vou pegar o balanceamento entre o... Vamos lá, deixa eu pegar uma base. Hidróxido de potássio reagindo com o ácido bromídrico. Não, o ácido bórico. Então, vamos lá, o ácido bórico. O que a gente sabe? Que a reação entre o ácido e uma base gera água. Mas que a base fornece o cátion e o grupo hidróxido. O grupo hidróxido, característico da base, a gente sabe que tem carga -1. Então, o cátion, obviamente, tem carga positiva. Como eu tenho apenas um hidróxido, a carga do potássio é positiva, mais 1. O ácido, ele gera o ânion e o grupo H+, característico do ácido. Tirando o hidrogênio aqui, sobrou o quê? O BO3. Então, aqui o ânion é o BO3, ânion carga negativa. Mas como eu tenho 3 aqui, o 3 descruzando as cargas, ele vai vir para cima, então a carga do ânion borato é -3. E aí, eu vou ter a liberação do ácido. O ácido é H+. Mas como eu tenho 3 hidrogênios, eu vou ter a liberação de 3 hidrogênios ácidos, certo? Então, começando a reação e, consequentemente, já escrevendo o produto e balanceando a equação, a gente sabe que vai ter a formação do sal. E o sal é formado entre o cátion vindo da base e o ânion vindo do ácido, ou seja, o potássio e o íon borato. Para eu poder escrever a fórmula corretamente, eu vou fazer aquele processo de cruzamento de cargas. Então, eu sei que o 3 vem para cá, então vai ficar K3. Lembra que a gente sempre escreve o cátion primeiro. E a carga do cátion vem para cá. Só que quando é 1, a gente não precisa escrever, então vai ficar K3BO3, borato de potássio. Mas, o que vai ser formado agora? A gente sabe que vai ser formada a água. Só que aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um OH- para um H+. Formou uma molécula de água. E esses 2 hidrogênios aqui vão ficar sobrando? Não. Eu vou completar, a gente sabe que o H+ vai reagir com o OH-, então eu vou completar com 2 íons OH- aqui. Então, aqui, ó, formou quantas moléculas de água? 2, 3, ó. 1, 2, 3. Então, vai formar aqui mais H2O. Feito isso, a gente agora vai continuar o balanceamento, certo? Então, ó, vamos pensar aqui. Quantas bases eu usei, ou seja, desculpa, quantas moléculas de água foram formadas? Foram formadas 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 3H2O, certo? Quantas bases eu precisei para poder neutralizar o ácido? Eu precisei de uma, que era inicialmente eu tinha colocado, mas eu tive que completar com mais 2. Então, 1, 2, 3. 3 bases, certo? Agora, a gente vai continuar o balanceamento da maneira por erro e tentativa, da maneira mais simples. Então, o que eu tenho, ó? 3 potássios, tá balanceado. Vamos analisar o hidrogênio, ó. 3 hidrogênios mais 3 dá 6. Aqui, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Se eu pensar no grupo borato, porque ele repete dos dois lados da equação, o BO3 como um grupo só, então eu tenho um borato aqui, tá balanceado. Falta a gente só checar o oxigênio, sem contar o do borato, porque eu já contei ele como um grupo só. Então, ó, 3 oxigênios
3 oxigênios. Equação balanceada, tá? Uma outra maneira de eu fazer o balanceamento dessa equação seria daquele outro método que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui nessa parte. Vamos não, vou colocar aqui, vai. 2. Eu vou balancear a mesma equação, só que eu vou fazer de uma outra maneira. Só que agora, como eu já sei o que vai formar, eu vou colocar também direto, né? Então, aqui vai formar o sal K3BO3 mais H2O. Certo? Ó, mais H2O aqui. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente pega, divide a equação em duas partes aqui na seta. E coloca os elementos químicos que eu tenho de cada lado. Então, ó, e a quantidade. O potássio, aqui eu tenho 1 potássio, aqui eu tenho 3, certo? Aí depois eu tenho oxigênio, hidrogênio e boro. Do outro lado eu vou colocar oxigênio, hidrogênio e boro. Qual é a quantidade agora de átomos de cada um desses elementos químicos? Então, vamos lá. Oxigênio, 1 mais 3, 4. Hidrogênio, 3 mais 1, 4. Boro, 1. Aqui, boro, 1. Oxigênio, 4. Hidrogênio, 2. Correto? Lembra que quando a gente vai balancear dessa maneira, a gente nunca começa pelos elementos químicos que estão aparecendo em mais de uma substância de cada lado da equação. Então, por exemplo, o oxigênio está aparecendo em 2 substâncias químicas. Então, eu não vou começar pelo oxigênio, tá? O hidrogênio aqui é a mesma coisa, também não vou começar por ele. O que me sobra? O potássio, que aparece uma vez aqui e uma substância aqui desse lado, e o boro, que aparece uma substância aqui desse lado e uma substância aqui. Então, vamos começar com o potássio. Potássio, ó, desse lado aqui dos produtos, eu tenho 3 potássios e aqui eu tenho um só. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por um número que dê a mesma quantidade de potássios que eu tenho do outro lado. Então, aqui, 1, vou multiplicar por 3, que vai dar 3. Logo, esse número que eu usei para multiplicar aqui, eu vou colocar na frente da substância que aparece o potássio desse lado da equação. Então, aqui vai ficar 3, certo? Ó, vejam que, ó, já começou o balanceamento igualzinho que a gente tinha lá no primeiro método. 3 mols de potássio. Vamos continuar. Correto? Então, ó, potássio balanceado. Aí, nós temos agora o boro. Certo? O boro, ele já tá balanceado. Então, aparentemente, tá ok. Então, não preciso fazer mais nada. Então, consequentemente, eu não posso colocar nada aqui nessa substância, porque o boro já tá balanceado. E nem aqui, porque o boro e o potássio aqui nessa substância já estão balanceados. Agora, a partir do que eu fiz, eu vou começar a trabalhar com o hidrogênio e com o oxigênio. Vejam que quando eu coloquei esse 3 aqui, na frente do hidróxido de potássio, eu alterei a quantidade de hidrogênio e de oxigênio que eu tenho desse lado da equação. Então, aqui, ó, eu vou fazer um X, porque eu não tenho mais 4 de cada um. Quanto que eu tenho? Vamos lá. Oxigênio, 3 vezes 1, 3. Com mais 3, 6. Então, aqui eu tenho 6 oxigênios. Certo? Hidrogênio, 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, eu também tenho 6 hidrogênios. Se eu tenho 6 oxigênios desse lado, correto? Eu tenho que ter 6 desse lado. Se eu tenho 6 hidrogênios desse lado, eu tenho que ter 6 hidrogênios desse lado. Como o número aqui para oxigênio é 4, eu não vou trabalhar com ele aqui não. Porque 4 para transformar em 6, não, a gente não vai conseguir o número inteiro. Então, vamos pegar aqui, ó, o hidrogênio. Tá bem mais fácil, ó, se eu tenho 6 hidrogênios desse lado, eu preciso ter 6 desse lado. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, que dá 6. Como eu multipliquei por 3 aqui, eu vou colocar esse 3 na frente da substância que contém o hidrogênio, que no caso aqui vai ser a água. Então, esse 3 vem pra cá, certo? A partir do momento, então, ó, hidrogênio balanceado. Agora, só falta a gente balancear o oxigênio.
Para balancear o oxigênio, a gente não pode esquecer que quando eu coloquei esse 3 aqui na frente da água, a quantidade de oxigênio que eu tenho desse lado foi alterada, então não tem mais 4. Tem quanto? 3 vezes 1, 3, com mais 3, 6. Então, 6 desse lado, 6 desse lado, equação balanceada. Aí, vocês podem escolher o método que vocês quiserem para balancear, tá? O que for mais fácil para vocês. Espero ter ajudado.